Gostaria de convidar, mais uma vez, o Marcelo Ribeiro para mediar o próximo painel, Tributos e Planejamento Fiscal nos Estados Unidos. Obrigada mais uma vez. Para o painel Tributos e Planejamento Fiscal nos Estados Unidos, gostaria de chamar ao palco a senhora Carol Souza, CEO da SA Finance e Accounting. Carol é especialista em contabilidade e serviços financeiros de alto padrão, com o foco em crescimento sustentável. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Fique à vontade. Também gostaria de convidar Joyce Isabel, sócia na Drummond Advisors. Joyce é mestre em contabilidade pela Suffolk University de Boston e especialista em transações internacionais entre Brasil e Estados Unidos. Para finalizar, gostaria de chamar ao palco Adriana Mugnoli, CEO da Primary Tax. Obrigada. Adriana é contadora especialista em planejamento fiscal nos Estados Unidos e tem mais de 10 anos de experiência em contabilidade em Orlando, auxiliando clientes a operarem de forma segura perante o IRS. Olha a missão, viu, Marcelo? Oi. Missão pesada. Mas estou aqui na melhor classe que eu poderia ter. Então, aqui, hoje, eu vou... Já valeu toda a viagem. Vou aprender tudo que eu preciso hoje. Pronto. Hoje aqui, se eu não sair PhD hoje, eu não saio mais nunca. Que responsabilidade, hein? Não é isso. Não, mas vamos lá. Mas fica tranquila, Joyce. A Carol está aqui, então está tudo certo. Agora a versão ficou para mim, né? Tá. Transferiu. Então, vamos fazer o seguinte. Eu só vou ficar aqui assistindo e vocês tocam. Tá resolvido, porque aqui só tem sumidades, então tá resolvido aqui hoje. Pessoal, mas aí eu preciso começar. Primeiro, agradecer a vocês por estarem aqui, por dividir o conhecimento de vocês, a experiência e tudo que vocês já presenciaram e vivenciam no dia a dia, que vocês já enfrentam. Então, mais do que conteúdo, a experiência diária, eu acho que traz para a gente toda bagagem que a gente possa colocar no final do dia e as soluções que a gente precisa. E aí eu preciso aqui começar, e vou começar aqui pela Carol. Carol, a gente tem algumas situações que precisa aí da sua contribuição, e a primeira delas a gente queria entender como é que vocês conseguem orientar os empreendedores sobre a questão dos impostos, da parte fiscal, e as decisões que eles devem tomar antes que o problema aconteça. Ótima pergunta, mas primeiro eu quero agradecer a todos aqui, especialmente o Glaucio por ter feito esse convite, para poder estar compartilhando tudo que a gente sabe. Vamos lá, o que eu mais gosto, né, é educar, ensinar e compartilhar o meu conhecimento. Essa pergunta é maravilhosa, porque como é um empresário de sucesso? O que ele precisa? Ele precisa entender, é um conflito muito grande, porque as pessoas falam, mas, Carol, eu estou contratando você, por que eu preciso entender da contabilidade? E eu falo, para eu poder melhor te ajudar, a gente precisa compartilhar o conhecimento com você para que você consiga excel, né? ter uma profundidade melhor do que eu estou fazendo. Então, sendo assim, o contador, ele tem um mito por aí que é somente registrar a informação. E o contador é muito mais além disso, né? Ele tem estratégia, tem que trabalhar junto com o cliente dele. Então, tem um lado financeiro por trás que é muito grande em relação ao que vai levar para a conformidade da entrega do imposto. Então, eu sempre digo, vamos trabalhar em conjunto, vamos contribuir. Eu preciso atender da operação de vocês, que um contador externo normalmente não está envolvido na operação. Eu preciso entender da operação para depois poder orientar, criar estratégias e não só registrar. Porque só registrar o pós não vai ajudar, não vai contribuir para aquele empreendedor. Então, é um entendimento geral. E eu peguei um pouquinho do gancho aqui, eu quero falar um pouquinho do que o João Lucas, o embaixador, falou, sobre saber o custo, o valor de um custo de um produto, né? Com tudo que está acontecendo agora, com as tarifas, a gente precisa entender muito bem do nosso custo, senão a gente acaba se atropelando no processo e depois dá um resultado final. Para onde foi? Isso é o pós. Mas se a gente souber o antes, entender realmente qual que é o custo do nosso produto, a gente consegue trabalhar melhor onde vai ter o nosso lucro, é o que todo mundo quer, é um empreendedor que quer ter um lucro, obviamente.
E um outro que também compartilha junto com o lado financeiro, eu vou usar o exemplo da pandemia, né? Quando a gente até teve na Câmara do Comércio, que a Josefina falou um pouquinho na Câmara do Comércio, a gente teve agora essa semana um evento com o SBA, né? Que é o Small Business Administration, né? A Cris estava lá com a gente. E isso, o que é o Small Business? Ele contribui, ele oferece empréstimos, é um órgão do governo, uma agência, na verdade, do governo, que ele dá no momento de emergência do país, ele mesmo aprova os empréstimos. Isso, na pandemia, foi uma loucura, porque muitas empresas não tinham os relatórios financeiros em dia. Então, o que aconteceu? Não puderam beneficiar. Quem tinha tudo em dia, em conformidade, relatório financeiro, e conseguiu entregar, conseguiu um empréstimo. E qual é o lado positivo disso? Você consegue um crescimento para a sua empresa. Então, tudo caminha junto. Então, tem que saber muito bem entender. Então, quanto mais o cliente sabe, a gente consegue ajudar mais. Ótimo. E Carol, uma situação que você colocou aí, a questão do entendimento, conhecimento entre cliente e o contador, porque o contador, no caso, teria que entender para participar. Quais são as estratégias que você vê para o planejamento tributário? São essenciais para o investidor que quer aportar dinheiro aqui nos Estados Unidos, que quer investir, que quer ter uma operação. O que é que você acha, quais são as principais estratégias para isso? Planejamento tributário para isso? O início do planejamento tributário é entender primeiro as leis tributárias daquele país. Tá? Porque a contabilidade 1 mais 1 é 2. Não é bem assim. Tá? A contabilidade todinha aqui, as meninas vão falar um pouco sobre isso também, eu tenho certeza, é sobre as leis. São então, as leis tributárias, benefícios tributários que a gente tem. E diferente, eu vou falar agora do Brasil, né, que a gente está com o público brasileiro, e eu vou focar nisso. A contabilidade do Brasil é completamente diferente da contabilidade dos Estados Unidos. Tá? Primeiro que no Brasil, eu sempre, pelo que eu entendo, né, eu estou aqui há 41 anos, então não sei tanto do Brasil, mas até onde eu entendi hoje em dia, todo mundo diz que lá o contador trabalha para a Receita Federal brasileira, né, porque é meio estabilizado. Então, quando o brasileiro vem para cá e pergunta qual a tributação nisso, eu falo, gente, aqui é tudo diferente, aqui a tabela é progressiva, cada empresa tem um formato diferente, uma é tributada, a outra não é. Então, para isso tudo, sim, tem que ter estratégias para tudo isso, do começo ao fim. Primeiro, para a estruturação da sua empresa. É a primeira coisa que eu falo. Entender que aqui é diferente. Então, a diferença aqui é tudo baseado no lucro. Então, e tem estratégias de benefícios para você reduzir aquele lucro e como utilizar. Mas também tem que tomar muito cuidado, porque a lei aqui ela é aberta em muitos formatos. Então, o mau entendimento do que o amigo falou, do que alguém orientou, isso atrapalha também. Então, tome cuidado com isso, porque essa é a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Pode-se colocar as despesas aqui, mas tomando muito cuidado, porque também, se baixar muito lucro, aqui vou dar uma dica já para todo mundo, se baixar muito lucro, na hora de você mostrar que a sua empresa tem uma saúde para bancar aquele empréstimo, o crescimento da sua empresa, você não qualifica. Então, isso é uma estratégia. Muito cuidado com isso. Não pense somente em baixar, porque aqui permite isso. Não pense só isso. Pense também como estruturar a sua empresa para um sucesso de crescimento. E aí, eu acho que passando exatamente, eu estou sofrendo na minha profissão e acredito que vocês também devem estar sofrendo de vocês, inteligência artificial e automação. Então, se tem a dica errada do amigo, eu fico imaginando o que a IA está conversando para o pessoal no final do dia, que acho que todo mundo hoje que acha que consegue resolver tudo. E aí, a pergunta é, onde é que termina a eficiência da tecnologia e começa a necessidade da expertise humana? Principalmente no teu segmento, que tem que lidar com o dia a dia, com todo mundo ali, e a atividade na operação diariamente. Amei essa pergunta. Eu acho que todas as carreiras hoje em dia estão sendo um pouquinho afetadas com isso, né? Como utilizar o IA. Eu acho que está aí para ajudar. Eu acho que ele pode ajudar o IA pode ajudar a gente com muitas coisas, pode simplificar, pode cortar muitos custos. Mas na contabilidade, exatamente lá do financeiro, ela consegue já ajudar com a automatização. Isso ela é excelente. Mas mesmo automatizando, tem que ter um humano por trás, alimentando aquela informação. Né? Aqui eu não vou nem perguntar quem usa o ChatGPT, eu vou perguntar quem não usa, né? Porque hoje em dia acho que todo mundo usa. Mas se você, mesmo o ChatGPT, se você alimentar ele uma pergunta e você fazer uma pergunta sobre aquela pergunta, ele muda a resposta para você. Então, faça esse teste quem não fez ainda, tá? Então, a gente já fez muitas coisas. Então, não é sempre
que a gente pode confiar naquela informação ali, porque ela está sendo alimentada de alguma outra forma. Então, se você sabe do tópico e você faz uma contra-pergunta, ele te dá uma outra resposta. Mas, para automatizar, ele é excelente, mas eu acho que tem que ser alimentado. E eu acho que ajuda demais para a gente criar relatórios, para o humano poder tirar a informação e analisar e criar estratégia. Eu ainda acho que a estratégia está 100%, e essa é a minha opinião, estudo de alguns outros CPAs que dizem que ainda está no ser humano, não está ainda no IA, mas que pode ajudar e compartilhar e criar os relatórios maravilhosos para a gente. Eu sou super a favor. Ótimo. Vamos lá, Joyce, precisando agora da tua contribuição. Joyce, qual você entende, quais são os principais desafios para uma empresa enfrentar o início do processo de internacionalização e como a gente consegue superar esse processo? Ótima pergunta. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Glaucio pelo convite, estar com essas duas maravilhosas aqui. A gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, né? Com certeza. Eu acho que, na minha opinião, os principais desafios, como a Carol falou, é entender como a empresa está fazendo esse processo de internacionalização. Porque, com a minha experiência, muitas empresas elas estão estabilizadas no Brasil, são empresas, às vezes, de grande porte, elas já têm uma estratégia de negócios no Brasil. Mas, e quando ela vem para os Estados Unidos, ela é uma empresa nova, ela está começando aqui. Então, explicar para o empresário, muitas vezes, que ele vai ter que construir um crédito, que aqui funciona diferente, que o capital social que ele tem no Brasil, no contrato social, não é uma coisa que aqui nos Estados Unidos vai ser utilizado para conseguir um crédito, por exemplo. Qual que é o mercado que ele está inserido? Eu costumo falar que os Estados Unidos é um país com 50 países, porque cada estado é um estado, uma legislação diferente, uma alíquota tributária diferente quando a gente fala de imposto estadual. Então, eu acho que é fazer lição de casa, né? E acho que a gente faz isso, a Carol faz isso, a Adriana também, educar esse empresário que ele está vindo fazer negócio nos Estados Unidos e ele vai ser uma empresa americana. E não uma empresa brasileira fazendo negócio nos Estados Unidos, uma empresa americana nos Estados Unidos. E que ele vai estar servindo, além de clientes brasileiros, mas também vai estar servindo os americanos aqui. Então, acho que essa é uma das... O que eu vejo no dia a dia, na prática, essa educação desse empresário que vem para fazer negócio e que tem que virar a chavinha. Eu tinha uma pergunta aqui quanto à questão dos fatores que devem ser avaliados, mas eu acho que você já superou e já passou por esses detalhes quanto a essa questão. E aí a gente precisa entender outra coisa. Na prática, quais são os processos internos, financeiros, legais ou operacionais que você entende que são mais críticos para que a expansão seja bem sucedida, para que a internacionalização aconteça da melhor forma? Acho que, primeiramente, o planejamento tributário. É entender a lei, como a Carol falou, a legislação é diferente, o processo aqui nos Estados Unidos é diferente, e muitas vezes o empresário vem com uma visão muito federal, e aqui nós somos muito estaduais, né? O segundo passo é entender o time que vai servir essa empresa, quando a gente fala em processos fiscais, tributários, ou mesmo financeiro, a expertise desse time. Porque eu vejo hoje que a barreira da língua também é uma dificuldade das empresas brasileiras, desde a empresa de menor porte até a empresa de maior porte. Às vezes, esse time ele não fala inglês. E aí ele tem uma limitação grande quando ele vai falar com os bancos, quando ele vai falar com fornecedores, com clientes, né? Então, ter esse time muito bem estruturado. E se esse time não está preparado para servir essa empresa americana, é ter um time local, né? É ter um time local que possa dar suporte para essa operação, que possa entender o ambiente que vai estar inserido. A gente falou um pouquinho, hoje teve o painel sobre o sistema bancário. Isso é uma das maiores diferenças.
Porque no Brasil, muitas vezes, a gente liga para o nosso gerente e para fazer alguma transação, e aqui nos Estados Unidos isso é muito difícil acontecer, né? São os bancos menores. Entender as obrigações fiscais. No Brasil, a gente tem 4 ou 5 obrigações por mês. Aqui, quando você fala, você só tem obrigações anuais, o empresário fica assim, nossa, mas é só anual mesmo? É só o imposto de renda que eu tenho que entregar? E acaba até se perdendo, né, Joyce? Acaba se perdendo. A gente pode deixar para depois, mas mesmo sendo anual, é uma coisa que a gente precisa acompanhar mensal. Exato. O anual, mas tem que ter o mês a mês, né? E quando você fala, é muito mais fácil quando a gente coloca na prática, porém tem muito mais detalhes. E esses detalhes fazem toda a diferença, porque aqui a gente pode deduzir muita coisa, utilizar no imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, mas como esse empresário está preparado para isso? Como que ele conhece, né? Então, eu vejo que é um processo de educação, é um processo de entender como funciona a internacionalização, ter um profissional que possa te ajudar, que seja licenciado, que possa fazer isso, mas você está no seu dia a dia, não apenas terceirizar essa responsabilidade e não entender como que você está e como que você vai navegar dentro desse mercado. E, de forma bem genérica, divide com a gente algum caso prático, algum aprendizado que você teve aí em relação marcante de uma internacionalização. Para a gente, algum exemplo que você teve que ficou marcado aí. Eu garanto que eu sei que deve ter muitos, mas escolhe um dentre esses que você tem. Olha, foram muitos. Nesses 11 anos, eu já perdi a conta, mas acho que um caso prático assim foi um cliente, que até a gente está aqui com um banco, ele queria que o gerente da conta dele falasse português. É uma empresa muito grande no Brasil, capital aberto, com todo, mas a exigência dele é que ele queria que o banco, que esse gerente falasse português. E aí, como que você vai, né? A gente tem bancos aqui hoje que falam português, mas ele queria isso. Então, assim, eu falo que é a mudança de mindset, de mentalidade, né? Exato. Porque quando você muda de país, você vai se adequar às regras daquele país, né? Você vai viver nas regras daquele país, tanto no cenário da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional. O outro falou para mim, fizemos todo o processo de internacionalização, e aí ele começou a contratar funcionários em vários estados. E aí a empresa dele precisava ser registrada em vários estados, né, para que ele pudesse fazer o recolhimento dos impostos. Ele achou um absurdo. Ele falou, mas eu vou ter que fazer em 10 estados. Eu falei, se você contratar em 10 estados, você vai ter que fazer em 10 estados. Então, assim, essas coisas elas acontecem no dia a dia, mas é exatamente essa lição de casa que o empresário vai precisar fazer. Se eu tiver uma empresa que presta serviço, eu posso contratar nos 50 estados, mas eu vou ter 50 anexos. E eu vou ter que gerenciar isso na contabilidade, eu vou ter que gerenciar isso no financeiro. Como que eu faço, né? Então, são casos que acontecem, e acontecem muito, muito, todos os dias. Imagino. Adriana, e a gente trazendo aí uma realidade, se para o grande é difícil ter a questão da língua para transpassar, ter todas as questões da legislação e tudo, e para o autônomo e para o pequeno empresário, o que é que você aconselha de um planejamento fiscal antecipado para que o autônomo e o pequeno empresário brasileiro possam se estabelecer aqui nos Estados Unidos? Bom dia a todos, primeiramente. Obrigada, Glaucio, por proporcionar esse painel tão interessante para a nossa comunidade. Eu acho que a gente, quanto profissional da área contábil, nosso grande desafio realmente é a educação da nossa comunidade.
E é o que eu digo diariamente para os nossos clientes: aproveitem o conhecimento que pessoas como nós que estamos aqui temos, assim como outros profissionais da área têm. Aproveitem para perguntar, tirar suas dúvidas. Eu também sou contadora no Brasil, então eu consigo trazer essa expertise Brasil e Estados Unidos para o nosso cliente, para a nossa comunidade. Então, a gente consegue transitar entre os dois países com muita facilidade, criando estruturações patrimoniais, criando um planejamento fiscal pré-imigratório, inclusive, que é um dos pontos muito importantes. Quando a gente trata, Marcelo, de empresário, microempresário, pequenos empresários, empresários que estão expandindo os seus negócios, sabiamente, como a Carol falou, a gente tem grandes oportunidades, como o próprio SBA, que fomenta esse crescimento do empresário, mas eu acho que o planejamento fiscal ele é de extrema importância para o cliente. É como a Carol disse muito bem, a gente precisa acompanhar o dia a dia, a gente precisa entender a atividade do cliente, a gente precisa entender quais são os objetivos do cliente, aonde ele quer chegar, quais são os próximos steps dele. Acho que planejamento fiscal é como o teu planejamento estratégico e operacional. Quando você decide abrir uma empresa, normalmente você faz um planejamento, ou não, às vezes não, né? O que acontece muito é que tem muito empresário que vem do Brasil e migra para cá e as coisas vão caminhando, vão acontecendo. E não tem esse tempo de se planejar, de se organizar. Quando a gente não tem esse tempo de organização saudável para todas as empresas, é vital que a gente faça isso no caminho, né? Eu falo para a gente mudar a direção do leme durante a navegação. Eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha essa oportunidade, especialmente aqui nos Estados Unidos, quando a Joyce fala, a gente tem várias estratégias fiscais, tudo dentro da regra, tudo dentro da lei que a gente pode trabalhar, seja estruturando uma empresa da melhor maneira possível para o cliente, seja vias fiscais mesmo, com possibilidades de investimentos dentro de um ano calendário, otimizando realmente tributação, que eu acho que isso é muito importante. Nós somos brasileiros e eu escutava isso todos os dias no meu escritório do Brasil. Eu não quero pagar imposto. E é isso. A gente não quer pagar imposto, até porque, especialmente no Brasil, a gente não consegue ver o retorno da carga tributária que a gente tem. Aqui, a gente ainda consegue ver com mais naturalidade esse retorno da carga tributária. Então, consequentemente, quando a gente está pensando em o que a gente vai fazer, o que a minha empresa vai fazer, pontos essenciais, estruturar da melhor maneira possível, da maneira adequada, é um ponto super importante, porque pode ser que você, enquanto empresário, esteja pagando imposto de maneira desnecessária, podendo estruturar adequadamente, você tem essa otimização tributária. O outro ponto, se planejar, pagar o estimated tax dentro do ano calendário, que tem muita gente que faz essa confusão. Ah, não, eu só tenho obrigação anual, eu não me preocupo com o resto do ano, o ano todo passou, eu não me preocupei com nada. Aí chega lá na frente, por exemplo, eu tenho dentro do meu escritório um departamento de resolução de dívidas com a Receita Federal. Eu recebo diariamente pessoas com grandes multas, com altas multas da Receita Federal, e essas multas, a pessoa fala, mas eu nem sei por que eu estou recebendo essa multa. Ninguém me falou nada disso. É exatamente isso. O imposto ele não é devido somente na hora do ajuste anual. Ele é devido dentro do ano calendário, especialmente para o microempresário, para a pequena e para a média empresa e até para as pessoas que trabalham de maneira de self-employment, né, que a gente fala, que são os autônomos aqui nos Estados Unidos. Então, é super importante esse acompanhamento da contabilidade. E, gente, aproveitem a nossa comunidade. Nós estamos disponíveis para levar informação para a comunidade. A gente está aqui, a Carol vive em evento, vive fazendo palestra, vive fazendo live, Joyce também, então a gente está para colaborar realmente com a nossa comunidade, levar mais informação, levar mais conhecimento e estruturar de fato da maneira adequada. Eu falo dentro da minha empresa que a gente não faz contabilidade, nós realizamos sonhos. Sim. Nós realizamos todos os dias o sonho do Green Card, o sonho da casa própria, o sonho de ter uma tranquilidade na sua vida, realmente. Porque a gente estrutura, a gente organiza. Uma outra brincadeira que a gente faz com muita frequência, mas que é de grande valia. Nós não deixamos nenhum cliente nosso pagar multa. Ele tem que ser muito insistente, realmente, para ele pagar uma multa, porque a nossa comunicação é extremamente ativa com o nosso cliente. Então, são coisas que cada profissional que está aqui, eu sei que Carol e Joyce também fazem isso muito bem, graças a Deus, esse painel é partilhado de profissionais que trabalham praticamente da mesma forma, então a gente consegue ter isso e essa tranquilidade de levar para a nossa comunidade o melhor que a gente pode todos os dias. Então, nos aproveitem, é o recado do dia. Adriana, e aí, de forma que sucinta, dá uma
um overview para a gente aí. Essas mudanças que tem na legislação tributária norte-americana, as novas, como é que elas podem impactar na prática para os contribuintes que possuem renda aqui ou empresa aqui nos Estados Unidos? Bom, a nova legislação americana fiscal, que mudou recente, ela traz N vantagens que já existiam antes e que estavam supostas de serem encerradas agora, mas coisas muito positivas vão continuar, por exemplo, o bônus depreciation, que ele volta a 100%. Então, são coisas que a gente pode utilizar com muita tranquilidade. É, como eu falei antes, planejamento fiscal, otimização tributária dentro da lei. Isso é possível. Então, a gente consegue trabalhar bônus depreciation, a gente consegue trabalhar na própria depreciação Section 179. Então, tem um leque de oportunidades que nós temos dentro da parte legal e fiscal em solo americano, que a gente consegue otimizar a tributação da maneira adequada e levando vantagem para o cliente. A gente tem o QBI, que é a redução da base de cálculo de self-employed e empresas pequenas, small corporation e LLC. Então, a gente tem N oportunidades. Precisa estruturar, precisa fazer o planejamento adequado para que você consiga realmente ter sucesso. Como a Izzy falou no painel dela, nós, enquanto brasileiros, nós somos excelentes profissionais. A gente só precisa entender o poder da capacidade que nós temos como pessoas. A gente consegue, como o próprio João falou, a gente consegue ter uma criatividade ímpar, a gente consegue fazer o nosso melhor diariamente. Porque eu acho que a gente traz Deus na frente, nós somos muito cristãos também, então eu acho que como a gente traz Deus na nossa frente, tudo acontece, tudo se realiza de uma forma muito fluida. Então, contem conosco, nós somos profissionais que estamos no mercado para atender cada um de vocês e atender cada vez mais a nossa comunidade, trazendo o sucesso, fazendo com que ela prospere, seja o brasileiro que está no Brasil, que está lá querendo investir aqui, seja as pessoas que já estão aqui dentro do mercado americano. A gente está aqui para que vocês possam crescer cada vez mais, se desenvolver cada vez mais e brilhar, porque é tão lindo a gente poder aplaudir um brasileiro, né? Fora do Brasil, então. Certeza. Queria agradecer a vocês. Acho que vocês têm conteúdo aqui para a gente fazer um painel para o dia só tratar sobre isso. Então, confesso que eu tive que tirar algumas perguntas aqui, porque se eu não tirasse, acho que o pessoal ia me matar ali, mas tudo bem. Pessoal, agradecer mais uma vez. Extremamente esclarecedor, contribuiu muito e agradecer em nome de Glaucio. Obrigado pela divisão do conhecimento que vocês tiveram aqui hoje com a gente. Obrigado. Imagina, obrigada. Obrigada, Marcelo.